Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nessa aula, nós vamos aprender a classificar as reações químicas. Nós veremos aqui 4 tipos de reações químicas diferentes, começando pelas reações de síntese ou de adição. Esse tipo de reação ocorre quando duas ou mais substâncias reagem, produzindo uma única substância mais complexa que os reagentes. Aqui mesmo vocês podem observar a reação entre o carbono e o oxigênio, que são duas substâncias simples, ou seja, cada uma delas é composta apenas por um tipo de átomo, e após a reação é produzido o gás carbônico, que é uma substância composta, portanto, um pouco mais complexa que os reagentes. Na reação de baixo, em que nós reagimos a cal com a água, tanto a cal quanto a água são substâncias compostas, e o produto dessa reação também é uma substância composta, neste caso, o hidróxido de cálcio. Porém, observe que os reagentes são substâncias compostas mais simples que o hidróxido de cálcio. Essas substâncias são formadas por dois tipos de átomos, enquanto o hidróxido de cálcio é composto por três tipos de átomos. Quando a reação parte de substâncias simples e geram uma substância composta, nós dizemos que a síntese foi total. Mas, se a reação parte de substâncias compostas mais simples que reagem produzindo uma terceira substância composta mais complexa que as substâncias dos reagentes, nós dizemos que a síntese foi parcial. Passando agora para o segundo grupo de reações, nós temos também reações de análise ou decomposição. É o oposto das reações de síntese. Enquanto nas reações de síntese nós formamos uma nova substância a partir da união de dois reagentes, nas reações de decomposição nós vamos formar substâncias a partir da quebra de uma única substância. Neste caso, nós vamos quebrar uma substância que é mais complexa em duas substâncias mais simples. A quebra dessa substância pode ocorrer por fatores diferentes. Daí nós teremos também diferentes tipos de reações de decomposição. A pirólise, por exemplo, é a decomposição de moléculas pelo calor e é conhecida também como calcinação. Nós representamos o aquecimento através desse triângulo. Isso representa que ocorreu a quebra de uma substância através do calor. Uma segunda reação de decomposição é a fotólise. Assim como o piro indica calor, foto indica luz. A fotólise é a decomposição pela luz. Uma reação de fotólise que é bem conhecida de vocês é a quebra da molécula de água na reação de fotossíntese. Essa reação produz cátions de hidrogênio, elétrons e ainda libera o gás oxigênio. Nós indicamos que ocorreu uma fotólise escrevendo a palavra luz em cima da setinha. E o último tipo de reação de decomposição é a eletrólise. A eletrólise é a decomposição de uma molécula pela eletricidade. Um tipo de eletrólise também que é muito comum é a eletrólise da água, que produz hidrogênio e oxigênio. Nós indicamos escrevendo em cima da setinha que ocorreu uma eletrólise. A eletrólise, inclusive, é um assunto que vocês também encontrarão aqui no site. Vocês vão estudar vários tipos de reações de eletrólise. Um terceiro tipo de reação é a reação de deslocamento, também conhecida como reação de substituição ou de simples troca. Observem, por exemplo, o que acontece quando nós reagimos ferro com ácido clorídrico. Vocês podem observar que o ferro irá ocupar a posição do hidrogênio, se ligando aos átomos de cloro, e que o hidrogênio vai formar
uma molécula simples, que é a molécula de gás hidrogênio. Então, nós temos nos produtos o ferro ligado aos átomos de cloro, formando cloreto de ferro, e os átomos de hidrogênio formando o gás hidrogênio, que é uma substância simples. Além das reações de simples troca, existem também as reações de dupla troca ou de dupla substituição. Aqui, não apenas um ligante trocará de parceiro, mas dois ligantes. Inclusive, vocês podem observar que nos reagentes não temos nenhuma substância simples, apenas substâncias compostas. Neste caso em que nós estamos reagindo um ácido com uma base, o ácido clorídrico com hidróxido de sódio, vocês podem observar que o cloro do ácido e o sódio da base vão formar um sal nos produtos, e o hidrogênio do ácido e o grupo OH da base vão formar a água. Ocorreu, portanto, uma dupla troca entre as espécies. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós veremos quais são as condições para a ocorrência de uma reação, levando em consideração reações de dupla troca. Bons estudos!